Olá, é um prazer estar novamente com você, programa Homem de Verdade. Nós queremos falar de assuntos importantes, relevantes à sua vida, ao cumprimento da sua vida, o seu dia a dia. E hoje queremos falar de um mandamento que Deus deixou para nós, lá na fundação do mundo, desde que o homem é homem. Os 10 mandamentos. Você já viu falar, né? Todos nós praticamente conhecemos. Mas o que eles efetivamente significam hoje em dia? Será que os 10 mandamentos lá do passado é a mesma linguagem? Você cumpre os 10 mandamentos? Este é o assunto do nosso programa de hoje. Então prepare aí. Para isso, estamos aqui com o pastor Adriano Lima. Ele é um dos líderes do Ministério de Casais aqui da nossa igreja, a Escola da Família. Estamos com o pastor Carlos Abreu, eu sou o líder dos jovens casais de nossa igreja. E ao meu lado está aqui o pastor Marcos Dutra, ele é líder do Ministério de Pré-Adolescentes. E ao nosso lado também o pastor Rui, um dos líderes da nossa igreja aqui, e ele trabalha na área financeira de nossa igreja. O que vem a ser realmente os 10 mandamentos na vida do ser humano hoje? Continua sendo o que era lá atrás, só que talvez a gente pode analisar como um upgrade, né? Mudaram algumas situações. A gente fica vendo a questão da adoração de Deus, né? Não tem lá outro Deus diante de mim. As pessoas começaram a criar deuses que vão completando e tentando ocupar o lugar de Deus. Nós não podemos refogar, não podemos perder a diretriz. Por exemplo, aqui existe um mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe para que sejam honros os dias da terra. As pessoas que exercitam muito bem isso, e a gente tem visto as crianças, os jovens, perderem um pouco essa essência desse valor desse mandamento, que é super importante. Se as pessoas observarem isso, quem realmente é um filho que obedece os pais, que honra os teus pais, ele tem uma trajetória totalmente diferente daqueles que se desviam, que se perdem. Isso é super interessante, nós não podemos perder esses valores. Eu acho que os 10 mandamentos ele ainda está valendo firmemente dentro do nosso dia a dia, né? E o ponto de partida dos 10 mandamentos, né, fala de adoração a outros deuses, né? E nós percebemos hoje que isso de fato tinha que ser escrito num outdoor, a caminho de casa. Eu acho que todos os 10 mandamentos nós deveríamos passar por ele todos os dias. Você leria um, leria o segundo, até chegar na sua casa. E quando você fala pastor Carlos, dos deuses, né? Hoje tem muita gente transformando várias circunstâncias e coisas no seu Deus. Ocupando lugar. Né? Ocupando lugar. Hoje tem gente que o Deus dele é o trabalho. Que o Deus dele é a família, no sentido de a minha mulher ou o meu marido é meu Deus, o meu filho é meu Deus, o meu emprego, meu Deus, o meu dinheiro é meu Deus. Principalmente nessa questão financeira, tem muitas pessoas que têm na sua fortaleza e estrutura como homem, como aquela que dá segurança, o seu contra-cheque, ou até mesmo as suas reservas, o seu patrimônio, a sua economia. Isso é uma adoração. E é tão interessante que quando a pessoa é confrontada, está preparado para perder o seu Deus, mas é muito... É um Deus específico, mas ninguém pensa em perder o Deus que o criou. Pastor Adriano. Deixa eu só. Eu acho que um programa é pouco. Porque a gente teria que aqui falar de todos os 10 mandamentos, entrando em cada um. Cada tópico. Cada mandamento. Escorrendo. Porque é muito rico e muito grande, eu acho extenso esse assunto para um programa só. Que o primeiro tópico poderíamos dizer: não terás outro Deus. Nós cristãos, nós temos Deus como realmente, certo? O Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas. E nós não desviamos do nosso propósito, da nossa ideia. Agora, Deus, quando ele criou isso, ele colocou o homem na terra. Logo, ele colocou Moisés para liderar um povo. O povo cansou da liderança de Moisés, tendo Deus fundo de pano para abençoá-los. E eles ali resolveram sentar, me dar suas pulseiras, me dar o ouro, fizeram ali os seus deuses e criaram os seus deuses. Então, o ser humano já lida com esses mandamentos lá nos primórdios.
lá atrás. Eles já quiseram mudar, distorcer um mandamento de Deus. Mas o ensinamento é esse: não terás para vós outros deuses. Né? O segundo é: não farás imagem. O que vocês acham disso? Eu posso ver que nessa passagem, não farás imagem, eu tiro base por mim. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, que não tinha o manuseio da palavra de Deus, eu vivia de acordo com os ditames dos meus pais, carregando uma imagenzinha, colocando um emblema de uma imagem, mas eu não conhecia, eu achava que aquilo ali resolvia o meu problema. Mas quando eu tive o conhecimento da palavra de Deus, para não fazer imagens, que a palavra de Deus me diz que só existe um intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, aí eu fui ver que eu estava perdendo tempo. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, você chega no Salmo 115, você vê o que é a imagem, o que ela pode fazer e pode te levar a você estar num barco furado. Nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, e quando nós vamos tratar desses assuntos, que é muito importante na criança, mostrar para ele os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a gente tem que realmente pegar a essência do princípio e aplicar para uma linguagem que o jovem, que a criança, o adolescente, ele compreende. E nós temos falado bastante para as nossas crianças aqui, que quando a Bíblia fala não terás outros deuses, que isso vai muito além do que simplesmente aquela ideia fechada de você idolatrar uma imagem, por exemplo, como o pastor Adriano falou. Porque tudo aquilo que você substitui no lugar de Deus na sua vida, você está colocando uma idolatria, você está idolatrando. Então, por exemplo, aplicando esse princípio nos dias de hoje para uma criança, para um adolescente, quando você confronta ele no momento que ele está usando com excesso a televisão, o computador, o celular, o iPad, todos esses aparelhos que literalmente escravizam os nossos jovens, aquilo ali não deixa de ser uma idolatria, porque ele está substituindo, muitas vezes, em muitos momentos na sua vida diária, no seu cotidiano, o lugar de Deus por algum objeto. E hoje, nos dias de hoje, as nossas crianças, todos nós precisamos todo dia passar por um outdoor interno, como vou usar o exemplo do pastor Adriano ali. Nós precisamos ter um senso crítico de parar para pensar o que eu estou fazendo com o meu tempo que porventura pode estar tirando o lugar e a presença de Deus. Isso é uma forma, nos dias de hoje, de entendermos que não terás outro Deus é algo muito atual e muito contemporâneo para nós nos dias de hoje. Sabendo que isso começa dentro de casa, que o pai e a mãe sabem disso, que aquilo ali está se tornando uma idolatria, ele fazendo uma imagem daquele celular, daquele WhatsApp ali, e não toma providência. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse... O pai e a própria mãe estão fazendo isso, meu. Exatamente. Hoje o WhatsApp, o celular, se tornou uma figura que está presente em todos os momentos. Exercendo domínio sobre a mente das pessoas. O que é importante é tempo de todo mundo ter os pais dentro de casa hoje com essa consciência de que tem que ter limite para tudo. Nós estamos vivendo uma sociedade sem limites. E quando se fala aqui dos 10 mandamentos, e o pastor Carlos já falou também da questão dos mandamentos com promessa, eu acho que é tempo de nós estabelecermos o chega, o para tudo. Reunir pais, filhos, conversa, diálogo. Hoje está muito voltado para essa questão. Logo quando você toca num telefone, no WhatsApp, não deixa de ser um Deus. Eu vi um dia uma cena que me chamou muita atenção dentro da loja da Apple. Uma pessoa comprando um celular, ela pegava esse celular, ela dava tanto beijo nesse celular, isso me chamou a atenção, que eu falei assim, o que será, qual é o significado de um aparelho para uma pessoa ao ponto dela começar a beijar, e era uma mulher madura, de uns 30 anos de idade, assim, eu falei, até que ponto isso é tão importante ou essencial para a vida de uma pessoa? Isso aí, já estamos entrando em um tópico.
O terceiro tópico, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Assim, as pessoas têm ofendido a Deus, às vezes até com uma postura, aceitando situações que são contra a palavra de Deus. Nós tivemos um programa recentemente que falou sobre eleição, né, sobre política, sobre isso que é o momento atual. Se a gente olhar muito, as pessoas estão defendendo os seus valores e nós, cristãos, estamos deixando de defender. Então Deus está perdendo o seu lugar. Nós estamos tomando o lugar de Deus com determinadas coisas. Já foi como foi falado, trabalho, celular, isso tem atrapalhado o dia a dia e até a própria comunhão com Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não tornar o nome de Deus de forma errada, né? E a gente vê isso, as pessoas tentando colocar cultura dentro da família, mudando coisas e dizendo que está na palavra de Deus. A palavra fala que a gente perece porque não conhece, e realmente nós precisamos conhecer. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a ofender Deus com as atitudes erradas que a gente tem visto praticamente todos os dias. A gente liga a televisão e a gente vê um negócio, a gente recebe uma mensagem. Espiritualizando tudo também. Hoje as pessoas estão espiritualizando tudo. Eu achei um dia um comentário de um grande pastor nesse nosso país que tudo é culpa do diabo. Não é culpa do diabo, não. Eu acho que muitas vezes você leva o nome de Deus em vão, mas o que mais faz você levar essa atitude é as suas atitudes em consequência que você faz, passa por um momento de crise, passa por uma situação de adversidade, porque você foi irresponsável, não que Deus não te abençoou, não que Deus não está com as mãos erguidas sobre você. Você tem que assumir o seu erro e não é dizer é o diabo que fez isso, não. O nome de Deus foi banalizado. Foi banalizado. Eu creio que realmente o assunto é muito importante. Será que estamos usando hoje, praticando os ensinamentos do Senhor? Os 10 mandamentos, ele é muito amplo e ele atinge todas as áreas de nossas vidas. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial. Você vai conhecer os nossos parceiros que têm nos abençoado e já voltamos com a continuação do nosso programa Homem de Verdade, falando sobre os 10 mandamentos que Deus colocou aqui na terra para que nós estivéssemos em obediência a eles. Já nós voltamos. Pagoli Fogões. Conta com a linha Foco, especialmente desenvolvida para sua residência, casa e chácara. Os fogões industriais da linha Lavoro, ideais para restaurantes e cozinhas industriais. A linha Utilitar, perfeito para locais com pouco espaço. Todos os fogões com estrutura reforçada, com opção de baixa ou alta pressão e com ou sem forno. Pagoli, há 20 anos produzindo fogões para sua casa, empresa ou igreja. Acesse pagoli.com.br ou ligue 62 3586 2419. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. O que é que a família toda adora e todo mundo sempre quer? Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha, massa pra bolo, macarrão instantâneo e gelatina. Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe. Adorale! É tudo feito com carinho, é tudo muito gostoso e preparado do seu jeitinho. Quem souber o que é que fale. Adorale, Adorale! Adorale Alimentos, é puro sabor. Muito bem, estamos voltando com o programa Homens de Verdade. O assunto aqui é muito importante, os 10 mandamentos. Será que estão sendo colocados em práticas hoje? Estamos discutindo esse assunto, mas antes nós queremos mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que através do canal Promessa estão sendo alcançados. Nossos irmãos lá do sul, do nosso grandioso Rio Grande do Sul. Também ali no Espírito Santo, mais próximos ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. A vocês um grande abraço. Olha, é um prazer adentrar o vosso lar, estar falando com vocês. Nossos irmãos aqui mais do norte, Tocantins, são nossos irmãos também. E o canal Promessa está entrando nesses estados aí. Contar também com o estado de Goiás. Então, receba o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito.
que verdadeiramente vocês possam, cada dia, se constituir no que é um mandamento de Deus também. Ser um homem de verdade, ser referência, ser bênção, ser cabeça, ser exemplo dentro do seu lar também. Os 10 mandamentos. E um assunto muito importante aqui, né? O 5º, honrar pai e mãe. Esse mandamento hoje, e o pastor Carlos falou no bloco anterior, ele é um mandamento com promessas, ou seja, ele dá para nós uma condição. E é uma das coisas que hoje os jovens, né? E quando eu falo jovem, pessoas no geral, até mesmo nós adultos, né? Que temos os nossos pais, e muitas vezes nós esquecemos de honrá-los, de respeitá-los. Esse é para mim, um dos mandamentos mais perfeitos que tem desses 10. Porque ele é muito direcionado a você, a sua atitude, a sua conduta, a sua expressão de amor quando se fala relacionado à sua família. Então, quando fala honra teu pai e tua mãe, e tem 2 coisas muito interessantes. Longevidade. Quem aqui não quer viver muitos anos na face da terra? E outra coisa, feliz. Isso é a essência desse mandamento. É vida longa com felicidade. Eu acho que se formos falar sobre isso aqui, qualquer de nós aqui falaria. Quem não quer, né? Vida longa com felicidade. Mas o que mais importante é que as pessoas que estão nos assistindo, você tem honrado seu pai, sua mãe, seu filho, que de repente está aí assistindo com você, honra você? Eu acho que essas coisas nós devemos ensinar para os nossos filhos, para que lá na frente ele possa levar esse legado de geração em geração. Adriano, falando sobre esse assunto, é muito bom a gente ver a onisciência e a onipresença do Senhor Deus. Como que lá atrás, onde não existia nada, não existia famílias, não existia essa geração todinha, ele já trouxe para nós ensinamentos que ia determinar o nosso hoje, honrar pai e mãe. Esse é um mandamento maravilhoso, né? Parecia que Deus já estava vendo o mundo onde a gente está chegando. 2018. Né? Onde a gente está chegando, a situação que mundo nós estaríamos, família, né? A situação de diálogo na família. E outra coisa, fala também do idoso, de honrar as pessoas mais velhas, de respeitar. Hoje a gente vê o jovem falando com o pai, ou até mesmo com as pessoas mais velhas. E aí, velho? Né? Já não tem mais aquela palavra senhor, a benção à noite, né? Sua bênção, né? Sua bênção. Pai a benção, mãe a benção. Olha, esses princípios são tão lindos, sabe? Hoje, essa honra que um pai, um avô, a sua geração passa para você, isso é lindo demais, é algo que não tem preço. E se nós não lutarmos por esses valores, nós vamos perdendo as nossas referências. A palavra é esta, né? São princípios que Deus coloca para o seu povo e nós nos inserimos naturalmente, como se fossem limites para nós também. Porque, por exemplo, um filho que honra o pai, ele não agride o pai, ele não bate o pai, ele não mata o pai. Então, respeita. Então, a palavra de Deus, quando nós vemos os mandamentos, são limites, são regras que Deus estabeleceu para que o seu povo viva bem, em paz e harmonia. Plena, né? E infelizmente as pessoas nos dias de hoje, que não conhecem a palavra de Deus, elas pecam porque não conhecem o limite que Deus estabeleceu para eles. E é uma coisa interessante, quando você honra o seu pai e sua mãe, e que lá no passado o seu pai honrou o seu avô, a sua avó, hoje você fazendo a mesma coisa com seu pai e sua mãe, você pode ter na certeza que o seu neto também, o seu filho vai te obedecer, vai te honrar. Isso é a lei da semeadura. Tudo que um plantar e semear, isso vai colher. Sim. Então é uma coisa fantástica. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa, e olha que mandamento é esse, que promessa que a gente tem na nossa vida, né? De honra do filho, do neto e da nossa geração. É coisa muito linda o cuidado de Deus com as gerações futuras. É isso que vocês acabaram de dizer, semeadura. Se hoje você semear essa unidade, essa celebração, essa forma de honrar, pode ter certeza, teremos um mundo melhor. Teremos umas famílias melhores, teremos filhos melhores, teremos netos melhores, teremos a nossa geração futura melhor. Mas hoje, esses valores são deixados de lado.
esses ensinamentos começam a deixar de lado, quem tem a perder é somente nós. É nós que perdemos. A não execução de um ensinamento que se tornou um mandamento que Deus colocou para nós, sabe o que acontece? Nós não é somente desrespeitar o mandamento do Senhor, mas é uma semeadura errada que vai passando por gerações e a geração futura nossa, olha, podemos ter realmente aí sofrer uma derrocada dizendo o seguinte: o que podemos esperar do futuro? Verdade. Que futuro podemos esperar? Por quê? Porque certos ensinamentos estão sendo deixados de lado. Certos valores, o pastor Adriano falou sobre o meu dinheiro, o meu carro, está se tornando o nosso Deus. E o Deus criador de todas as coisas está sendo deixado de lado. Nós temos aqui nos 10 mandamentos mais ensinamentos aqui que, sabe, são importantes também. Fala também, né? Não matarás. Não matarás. Quem é você para tirar a vida de alguém? Temos outro, não adulterarás. Sabe? Porque isso é um ensinamento, são princípios. Quer viver bem em família? Comece a cumprir isso. Né? Não furtarás. Aquilo que não é seu, querido, não tenta te apropriar daquilo. Lute para que você possa conquistar com o espaço, a oportunidade de ser um homem de sucesso, abençoado, é igual para todos. Não tem ninguém mais privilégio do que o outro. Pode alguém nascer aí numa senzala, pode alguém nascer lá no curral, como Cristo nasceu, que pode chegar às maiores oportunidades empresariais e homem de sucesso na vida. Pode. Como pode um menino que já teve um berço de ouro nascer também. Então não é necessário hoje você usurpar dos outros para fazer isto. Também não dirás falso testemunho. Voltando aí, pastor, ó, Deus é muito atual, né? Nunca se matou tanto, nunca se adulterou tanto, nunca se roubou tanto. E Deus lá atrás já estava avisando, ó, não faça isso, não matarás, não roubarás. Parece que já estava não cobiçarás. Já estava preparando para que aonde vai chegar. O futuro da geração. Não, e interessante que no livro de Abacuque, Deus já faz uma exortação, né? Ai daquele que adquire bens mal adquiridos para pôr dentro da sua casa. Ai daquele. E tem uns que ele também é muito importante. Não dirás falso testemunho. Não minta, não diga meias verdades. Hoje nós estamos vendo isso demais, sabe? Esse meio nosso assim não tem mais, você não vê mais o caráter sendo difundido, você não vê mais os valores sendo respeitados, no seio da família. Então esses valores estão sendo deixados de lado. Isso para o cristão é muito sério, né, pastor Salmo? Essa questão da mentira, porque a palavra de Deus trata isso com muita seriedade. Aliás, a Bíblia toda trata tudo com muita seriedade e a questão da mentira não seria diferente. A começar que a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o inimigo, é o diabo. E a única vez que ele é citado como pai na Bíblia é o pai da mentira. Exatamente, ou seja, a mentira tem paternidade, a mentira tem origem e ela não é de Deus, ela é do diabo. Então isso é muito sério, não só para o cristão, mas para qualquer pessoa, ainda que ela não tenha esse entendimento, porque ela é maléfica. Onde há mentira, há falsidade, há ausência de luz. E Deus o Espírito Santo ele não habita em meio às trevas onde há mentira. E é tão engraçado que essa palavra mentira, ela abrange todos esses mandamentos, né? Na realidade, quando você comete o assassinato, o adultério ele é envolvido em mentiras até que ele aconteça, né? A morte, ela também faz isso, né? Ela é toda planejada, debaixo de mentiras, debaixo de todas umas situações, e fala do roubo da mesma forma, né? Então a gente percebe que eu acho que os mandamentos, essa palavra mandamento, eu acho que ela deveria ser mandamentos, abre aspas, né? Alicerce, base, vigas, colunas. Eu acho que ela deveria ser tudo isso enraizado para que haja realmente uma edificação de uma casa, de uma família, de uma história do ser humano numa rocha. E se você voltar realmente lá que atrás, faça a diferença nessa sociedade, quando né? Deus entrega isso a Moisés, os 10 mandamentos, era justamente na época da construção da nação israelita, né?
É a saída do Egito e ali no deserto começa a acontecer situações. Então Deus tem que dar essas instruções para que o povo seja direcionado, para que Moisés, que era o líder, consiga, né, falar, olha, vamos viver assim, é assim que Deus quer que nós possamos viver. Né? Não tinha a Bíblia na época, né? Olha, meus queridos, o que nós estamos discutindo aqui é assunto importante. Sabe por quê? A nossa vida é uma semeadura. E Deus, ele cria os 10 mandamentos em uma ordem cronológica. Quando ele começa, não terás outros deuses. O seu cuidado para você amar a ele, Criador de todas as coisas. Não farás imagem. Ele não quer competição, sabe por quê? Porque senão você começa a dividir a sua mente. E mente dividida, aonde você vai parar? E depois ele fala, não tornarás realmente, lembra-te do sábado. Ele fala também, honra teu pai e tua mãe. São princípios. Aí depois ele vem com as consequências que pode acontecer quando você cria outro Deus, quando você não honra o pai e mãe. Aí entra o quê? As ilegalidades. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. São realmente forma que Deus está mostrando. Quando você começa uma construção desestruturada, o fim dela não será bom. Então, querido, comece a olhar os valores dentro de você. Os 10 mandamentos estão na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. São mandamentos que você vai encontrar no Gênesis. Então, você buscando esses ensinamentos, você vai trazendo uma construção de vida para você, em primeiro lugar, como sacerdote do seu lar, líder, homem de verdade. E isto vai ser uma transferência de ensinamento para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus netos, para a sua geração futura. Ei, que tal você pensar nessa construção maravilhosa? Que tal você pensar que a partir de você, não olhe para o mundo, não olhe para as facilidades do mundo. Nós sempre olhando no retrovisor. Olha, o seu retrovisor é tão pequenininho. Agora, o seu vidro dianteiro para você olhar para o seu futuro, ele é um vidro amplo, grande. A oportunidade de você crescer é muito grande. O retrovisor, quando você olha para trás, você tem que procurar algumas coisas. Olhe para frente. Deus quer mudar a situação dentro do teu lar. Mas para mudar, você precisa mudar. Pense nisso. Um forte abraço. Até o próximo programa.